Bom, meus amigos, esse vídeo foi incentivado pelo meu querido amigo Hélio Cabral. Vai ser um breve review de uma Kiritsuki que eu comprei no site do AliExpress, da Shitu. Ela chegou aqui no Brasil em 13 dias úteis, né, de lá da China até aqui. Foi um prazo muito legal. E essa faca me chamou bastante atenção, principalmente pelo fato de trazer no seu cabo madeira estabilizada, que é uma coisa que eu não tinha visto até então em facas chinesas. Ela acompanha essa bainha parece ser um Kydex, um polímero bastante resistente. A faca ela acaba não sambando nem nada, vem extremamente confortável dentro da bainha. A bainha é muito boa. E falando um pouco mais sobre a lâmina em si. É uma lâmina feita em VG10, só que não é o VG10 japonês, é um VG10 chinês, um clone do VG10, que seria o 10CR15 MOV. E quando eu vi essa faca, além de ter achado ela bastante bonita, e esse cabo ele é feito de madeira estabilizada, como eu havia dito, ele é totalmente modificado. Essa faca é única em relação a esse cabo. Se você comprar outra, ela vai vir com cabos em outras cores, tá? E o que eu achei interessante foi exatamente o modelo da faca e a geometria que ela parecia ter. Embora eu ainda tinha meus receios quanto à geometria e quanto ao tratamento térmico. Mas eu vou chegar lá mais pra frente. Falar um pouquinho mais sobre a faca de modo geral. Ela tem espessura máxima de 1,45 milímetros. É uma espessura muito boa para faca de corte de cozinha, porque com essa espessura a faca acaba não tendo muito atrito com o alimento. Então a geometria total dela por essa espessura é muito favorável. E o que me chamou bastante a atenção nessa faca é porque ela vem com dois desbaixos. Até mais ou menos essa linha de fio aqui, que dá 28,6 milímetros da faca, na parte mais grossa aqui, ela vai vir com um desbaste de 1 grau. E quando chega nessa parte aqui, que é o segundo desbaste, ela vai ter em torno de meio centímetro mais ou menos. E esse meio centímetro vai aumentar um pouquinho o desbaste e até um desbaste zerado. E fez com que essa faca tenha uma aderência muito mínima nos alimentos, como eu vou testar daqui a pouco. Essa faca, a primeira coisa que eu fiz quando chegou foi testar a dureza. A dureza dela está entre 60 e 61 HRC de dureza, que é uma dureza que eu considero ok para o aço. Poderia ser um pouquinho maior, acho que 62, 63, visto o nível que é comumente utilizado no VG10, seria melhor, mas é uma dureza relativamente agradável. Comentando um pouquinho só sobre esse aço em relação ao primo dele, que é o VG10, esse aço ele vem com uma composição com um pouquinho mais de vanádio, o que ao meu ver é excelente, porque o vanádio ele tem muito mais afinidade de se juntar ao carbono, então acaba com que essa faca tem um pouquinho mais de resistência à oxidação e os carbonetos dele fiquem um pouquinho menores em relação ao VG10. Por isso essa faca ela vai ter a mesma característica de fio do VG10, que é um nano serrilhado, mas é um nano serrilhado muito mais discreto do que comparado com o VG10. Eu vou testar o fio dela para que vocês possam observar o que eu falei em relação ao micro serrilhado, tá? Eu tô com uma folha aqui, que é uma folha de caderno. Essa faca foi afiada, eu retoquei o fio dela original. O fio dela original eu não consegui medir porque a geometria dela é tão aguda que quando chega no ápice, né, na região do ombro do fio, ele tem uma agudez tão grande que meu paquímetro não conseguiu marcar. Então é abaixo de 0,1 milímetros, que ao meu ver é excelente, porque isso favorece muito a geometria geral da lâmina. Ela veio afiada, mas mesmo assim eu retoquei. Perceba que ela corta o papel, tem mais de 2 semanas eu utilizando e eu só retoquei o microfio dela com strop de óxido de cromo. Não levei ela mais a pedra em momento nenhum e mesmo assim a faca está cortando muito bem. Agora, se você cortar principalmente aqui na ponta, bem devagar, dá para perceber no papel que ela dá umas leves
engasgadas. Bem de leve. Isso se dá ao que eu tinha comentado antes, que é a quantidade de carboneto que existe nesse aço, principalmente carboneto de cromo. E esses carbonetos fazem com que gere esse fio microserrilhado. Para minha surpresa, esse microserrilhamento demorou muito de aparecer, de começar a aparecer, e mesmo assim, depois que apareceu, foi em pequenas partes do fio. O que num VG10 que eu tive anteriormente era muito mais comum. Aqui tem outro. Esses microserrilhamentos não são possíveis de ver. Você pegar, você não vê luz reflexiva no fio em momento nenhum. Mas ainda existe, se você cortar no papel, dá pra perceber, não é algo que incomode na prática e eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um tomate bem maduro. Perceba que corto o tomate sem a menor dificuldade. E mesmo com esse micro serrilhamento, eu consigo cortar o tomate sem o menor esforço, tá? Lembrando que esse fio aqui foi um fio que eu iniciei no desbaste de uma pedra 1000 da King e fiz apenas o microfio numa chaira de cerâmica que eu tenho, chinesa também. Não é o do melhor fio que você consegue colocar numa faca, mas acredito que para uma utilidade em cozinha é mais que o suficiente. Você consegue cortar o tomate sem maiores problemas. Perceba que a geometria dela dificulta um pouquinho o alimento de grudar, que os americanos chamam de food release. Tá? Isso graças àqueles dois desbastes que eu comentei mais cedo. A faca não tem o menor trabalho de lidar com o tomate. Cortar cebola para vocês verem como ela se comporta em relação à cebola. Deixa eu só botar esse tomate pra cá. Bom, em relação à cebola, também extremamente suave. Sem a menor dificuldade de cortar a cebola em julienne. Fatias extremamente finas, até transparentes de cebola. Tá? E por fim, eu queria mostrar para os amigos uma cebola brunoise, né, que é em cubinhos, como a gente está acostumado. Mostrar como essa faca penetra facilmente na cebola, sem a menor força, ela consegue penetrar a ponta extremamente aguda. Perdoe aí a minha falta de técnica, né, para cortar, não sou nenhum chefe. Mas possível observar que dá para criar cubos muito bons de cebola sem ter o menor trabalho. E isso levando em conta o preço que eu paguei para essa faca. Essa faca tem uma geometria muito boa mesmo. Não sei se vai conseguir focar. Mas é uma geometria extremamente aguda, com um aço que é um aço bom. Para mim, se fosse um VG1, seria um aço muito mais interessante para a cozinha pela questão dos carbonetos. Se fosse um VG1, aquele microserrilhamento que eu falei do fio não aconteceria com tanta frequência. Na verdade, a probabilidade de acontecer seria mínima. E falando um pouquinho mais só sobre o tratamento térmico da lâmina, porque eu não citei. O tratamento térmico dela veio muito bom. Tá? Veio um tratamento térmico com a 6061 de dureza. Eu testei em várias lâminas para ter uma noção um pouco mais precisa. Inclusive testei até em uma lima com 62 de dureza. Marcou a lâmina, mas criou uma leve indentação na lima. Por isso acredito mais que esteja mais para o 61 do que para o 60.
Eu indiquei para alguns amigos, o cabo é realmente madeira estabilizada, a faca vem com uma construção muito boa, nenhum canto vivo, todos os cantos arredondados. Um fio que é extremamente agudo, se você... O fio original não é muito bom, não é simétrico, mas o que pra mim não é um grande problema. O fio original, a primeira coisa que eu faço é modificar, tá? O fio original não veio simétrico. Ela vem com tape apenas essa parte, aqui toda vem com 1,45 milímetros, e a partir daqui, na ponta, ela tem um taper extremamente agressivo. Dá para observar que ela fica extremamente fina na ponta, o que ajuda na penetração do alimento, como vocês puderam ver. É uma faca de excelente custo-benefício. Recomendo para que os amigos, se puderem ter a oportunidade de comprar. Eu vou tentar deixar na descrição esse produto, eu já recomendei para alguns outros amigos. Mas enfim, é uma faca de excelente relação custo-benefício, tem uma geometria muito boa, tem uma interação com os alimentos muito bom, como vocês mesmos puderam observar aqui. Então dá para tirar fatias extremamente finas de cebola, ou cortar cebolas em cubos sem a menor dificuldade, com uma retenção de fio boa. O fio que está aqui tem mais de 2 semanas, simplesmente retocando no strop, e eu uso diariamente a faca. Então eu acredito que pelo preço que eu paguei é uma das facas que até então tem um dos melhores custos-benefícios que eu vi no mercado, tá? É uma faca da Chitu, muito bem feita, muito bem acabada. Um lado negativo dessa faca, não sei se os amigos conseguem observar, mas ela vem como se fosse um desenho em damasco, tá? Isso não é damasco. Se vocês tiverem no interesse de uma faca com damasco, ela não é feita com damasco, tá? Ela é toda feita em 10R15 MOV, e esses desenhos são feitos em máquina de laser. O que, ao meu ver, é um ponto até positivo, porque o damasco, se fosse totalmente feito em damasco, não com core, né? Não com centro em VG10 e o lado externo feito em damasco, teria N fatores negativos, que eu até se recomendar um vídeo aí na descrição, que é do meu amigo Hélio Cabral, que ele vai falar um pouquinho mais sobre a história do damasco e os pontos negativos do damasco. Mas não é damasco, embora isso para mim não altere nada, nem desmereça em nada a qualidade que a faca tem. É isso por hoje, esse vídeo foi mais um incentivo do meu amigo e espero que os amigos gostem. Qualquer dúvida pode deixar na descrição que eu vou estar atendendo prontamente. Abraço.